você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, minha família, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva, né, galera? E vocês estão ligadinhos, conectados junto aqui comigo no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para você que não é inscrito se inscrever, é de graça, não paga nada, dá essa força aqui pro nosso canal para a gente crescer, ganhar mais visibilidade, mais voz aqui na plataforma. Ativa também as notificações se vocês quiserem se manterem informados todas as vezes que eu colocar o vídeo aqui no YouTube. Lembrando que praticamente todo dia eu coloco 2 vídeos, certeza eu coloco um vídeo todo santo dia, tá, galera? E já fez isso tudo, deixa aquele like maneiro, compartilha aí o conteúdo pra galera, né? E também você pode se tornar membro aqui do nosso canal. Quer me ajudar de outra maneira? Deixa o anúncio correr, o anúncio ajuda bastante o nosso canal aí a obter receita pra gente estar crescendo. E você pode também aí participar do desafio do Pix, como segue a chave Pix na tela, alvarovascaíno588@gmail.com, Banco BMG. Esse desafio funciona da seguinte forma: depositou de R$1 para cima, aquilo que o Papai do Céu colocar no seu coração que você puder doar, Álvaro Silva vai abrir o próximo vídeo falando aqui o seu nome, agradecendo, dando ênfase para você em relação a essa doação. Valeu, família? Então, tamo junto, bora lá então dar início a mais esse vídeo, falar do nosso Vascão, o segundo vídeo no dia de hoje. E é o seguinte, né, família? O nosso elenco que se reapresentou hoje no CT Moacir Barbosa, pela manhã fez um trabalho na academia, um trabalho mais físico, pela tarde ele fez um trabalho com bola no campo, né, galera? O nosso elenco volta a treinar amanhã ainda no CT Moacir Barbosa, lembrando que na próxima quinta-feira a gente treina em São Januário, né? O nosso treinador Ramon Dias gosta de treinar aonde vai ser realizada a equipe, já para ambientar os atletas e os jogadores. Falando em atletas, jogadores, né, família? 2 jogadores já podem ser relacionados novamente, já podem estar de volta aí, pelo menos no banco de reserva para essa partida contra o São Paulo, que seriam eles o Manuel Capasso, nosso zagueiro argentino, que foi comprado juntamente ao Atlético Tucumã, e o nosso aí Gabriel Dias, né, que jogou contra o Atlético Mineiro, sofreu uma lesão após muito tempo parado, né, se recuperou e já voltou aos gramados. Então, esses 2 atletas já podem aí serem relacionados pelo nosso treinador Ramon Dias para essa partida aí contra o São Paulo, né, família? E ainda falando dessa partida, a CBF já definiu no dia de hoje o árbitro principal que estará ali dentro de campo, né, nesse jogaço do próximo sábado, já pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, galera? E esse árbitro é o seguinte cidadão, é o Braulio da Silva Machado, né? Ele que é da Federação de Santa Catarina. Para quem não se lembra, família, ele apitou o último jogo aí entre Vasco e Atlético Mineiro no Maraca, que a gente venceu com 1-0, gol do Serginho, vocês se lembram? Foi até no mesmo jogo, inclusive, que o Gabriel Dias se lesionou. Fato é que naquele jogo ele deu 10 ou mais de 10 minutos no primeiro tempo de acréscimo para o Atlético Mineiro, e a mesma situação ele fez no segundo tempo, na segunda etapa da partida. Ou seja, ele fez de tudo para o Atlético Mineiro empatar esse jogo. Nesse dia tiveram várias faltas ali do atacante Hulk, jogadores do Atlético na entrada da área do Vasco. Quando o Vasco ia sair jogando, eles roubavam a bola de maneira faltosa, e esse cidadão conhecido como Braulio, né, ele deixava o jogo seguir louco para o Atlético Mineiro empatar. Quem salvou a gente nessa ocasião foi o nosso goleiro Léo Jardim. Então vamos ficar de olho aí, mais uma vez, a CBF escalando a arbitragem, no mínimo, muito polêmica para os jogos do Vascão, né, galera? Ainda falando dessa partida, é o seguinte: o departamento de futebol do Vasco da Gama, né, a parte ali que cuida da fisiologia, segundo foi apurado no dia de hoje, eles não estão preocupados, eles não se preocupam com a parte física de Payet em termos aí de peso, galera. É isso mesmo, né? Eles afirmaram que o Payet, quando chegou no Vasco, tinha um percentual de gordura acima do que deve ter ali um atleta de alto rendimento para o futebol. Fato é que, segundo eles, o próprio Payet cumpriu à risca todo o cronograma da parte física, né, para ele evoluir na sua parte física, e eles afirmaram que, olhando assim, a olho nu, parece que ele está com o mesmo peso, mas eles afirmaram, né, de maneira taxativa, que
que o Payet reduziu seu nível de gordura no corpo, sendo assim agora ele tem mais massa muscular, né, galera? Lembrando que o Payet não veio para o Vasco para lutar o UFC, nem lutar boxe, ele veio para jogar futebol. Para mim não importa se ele está mais musculoso, para mim não quero saber, porque eu não sou aquele camarada que sou fã de fisiculturismo, eu sou torcedor de futebol, não quero ser grosso, nem arrogante, nem nada. Só que assim, o Payet chegou no Vasco da Gama para jogar futebol. Agora, se ele está apto para jogar futebol, o nosso treinador vai saber, né? E dentro dessa situação, o Ramon Dias já vem dando aí minutagens, né? O jogo onde ele não começa jogando, ele entra no segundo tempo e vice-versa. Quando ele começa jogando, ele acaba saindo. Enfim, fato é, minha família, que o Payet, olhando assim, realmente gordo ele não tá. Não, longe disso, ele não tá gordo. Só que para os parâmetros do futebol hoje em dia, né? A gente pega aí o Gabriel Peck fininho, né? O Jair fininho, o Puma Rodrigues que vive entregando a paçoca fininho, o zagueirão Léo, né? Todo mundo fininho, fininho, fininho. O Payet não é que ele não tá fino, mas ele tá fortinho demais para jogador de futebol. Mas foi afirmado, né, que eles não se preocupam com isso, que isso aí seria massa muscular. Então, o nosso treinador Ramon Dias, aí, pelo que a gente apurou no dia de hoje, pelas próprias informações de bastidores do Vasco, Payet deve sim jogar aí contra o São Paulo. A grande dúvida é se ele vai entrar como titular ou se vai entrar no decorrer da partida, minha família. Agora, galera, é o seguinte, né? Mudando um pouquinho de assunto, Gabriel Peck, né? Vamos falar um pouquinho de Gabriel Peck. É o seguinte, Gabriel Peck vem se destacando nessa temporada, ele tudo bem que ele também oscila, tem seus altos e baixos, só que vale lembrar que ele é um garoto novo, revelado na base do nosso Vasco, inclusive no pior período da história do nosso clube, diga-se de passagem. Fato é, minha família, que nessa temporada ele já totaliza 16 participações em gols. O que isso significa, Álvaro Silva? Álvaro Silva vai explicar para vocês agora. Galera, é o seguinte, simplesmente, Gabriel Peck, no século XXI, ou seja, do ano 2000 para cá, nesses últimos 23 anos, ele já é aí 1, 2, 3, 4, já é o quinto, como segue a arte na tela para vocês verem, né? Ele já é o quinto atleta aí do Vasco da Gama no século, né? Sub-23, ou seja, abaixo de 23 anos, com mais participações em gols com a camisa do Vasco da Gama no profissional, né, galera? Como vocês podem acompanhar na tela, o primeiro aí é o Moraes, né? Vocês lembram do Moraes? Jogava muito, né? Deu aquele drible desmoralizante, né? Moraes, em 2006, ele teve 26 participações em gols do Vasco. O Bernardo, em 2011, teve 24 participações em gols. O nosso saudoso falecido Thales, né, que Deus o tenha num bom lugar, em 2016 teve 18 participações em gols. E o Alex Teixeira, que inclusive figura o elenco nessa atual temporada, em 2008 teve 17 participações. Ou seja, o Gabriel Peck em 2023 tem 16. Depois de Gabriel Peck vem o Dedé em 2011 com 15 e o Moraes, né, em 2015 também com 15. Então, Gabriel Peck tem tudo aí, com certeza deve ultrapassar aí Alex Teixeira, o Thales, né? Se ele vai ultrapassar aí o Bernardo e o Moraes, aí a gente já não sabe, que é um pouquinho mais difícil, né? Aí já teria que participar de mais gols. Mas eu asseguro para vocês, galera, pode ser que eu esteja errado, mas eu asseguro para vocês que o Gabriel Peck nos próximos jogos aí vai passar com certeza aí o Alex Teixeira, né? E o Thales. A não ser que o Alex Teixeira meta gol, assistência, participe, né? Mas independentemente disso, assim, embora a nossa fase dentro de campo não seja a melhor de todas, mas também não é a pior, né? Embora a tabela mostre que a gente se encontra na zona do rebaixamento, a nossa equipe vem sim numa crescente, vem sim numa evolução, buscando, né, uma retomada nesse campeonato brasileiro. Então, tomara que o Gabriel Peck consiga aí participar em gols nos momentos mais decisivos para o nosso Vasco, sobretudo. Não adianta o Peck ser aí artilheiro, participar de gols, se o nosso Vascão cair, ou se o nosso Vascão, todo gol que o Peck participar, o nosso Vascão perder, né? Então, não é só o nosso menino Peck, né, brilhar. Ele tem que brilhar sim, mas sobretudo quem tem que brilhar primeiro é o nosso Vascão, né? No automático, né? As individualidades vão aparecendo, vão surgindo de maneira natural, né, família? Então, é isso aí que eu tinha para deixar para vocês de registro do nosso Gabriel Peck. Agora, mudando de assunto, família, ontem eu trouxe a notícia para vocês do jogador chamado Malcolm Braida, né? Ele que é argentino, tem nacionalidade também italiana. Fato é, minha família, que pelo pouco que eu vi ele jogando bola, quando eu vi, ele estava jogando na ponta esquerda improvisado, e pelo próprio Transfer Market, ele está classificado como meia, né?
Aí, na verdade, saiu até mesmo no dia de ontem, não sei se foi ontem ou hoje, mas eu assisti o vídeo aí do Jorge Nicola, um abraço pro Jorge Nicola, grande jornalista aqui esportivo do nosso país, e o mesmo, né, afirmou no seu canal aqui no YouTube que é o seguinte, gente, o Malcolm Braida, na verdade, é lateral esquerdo, viu? Lateral esquerdo. Aí agora a gente vai entender o que está acontecendo. Por quê? Devido ao grande assédio que Lucas Piton vem tendo nos últimos meses, né, sobretudo de clubes europeus, o Vasco da Gama já estaria aí procurando um substituto para o nosso lateral esquerdo. Lembrando que o Lucas Piton é brasileiro, também é naturalizado italiano, já foi convocado ali para a seleção da Itália, tem times da Itália, times da Espanha, até mesmo da Premier League, já fizeram sondagem por ele, e ao que tudo indica, família, ele que ainda tem contrato com o Vasco até o ano que vem, mas ao que tudo indica, ele vai ser tirado do Vasco, né? Alguém vai chegar com dinheiro forte para levar o Lucas Piton. Tem até gente que às vezes fala assim, Álvaro Silva, mas a SAF tem que tomar vergonha na cara, tem que segurar os jogadores, tem que aumentar o salário. Não, realmente, eu até entendo, tem que aumentar o salário, tem que valorizar. Eu entendo realmente nesse caso, só que Lucas Piton, família, é novo. Ele é novo, então assim, um sonho de todo atleta novo hoje em dia, a grande maioria esmagadora, é o quê? É atuar na Europa, é jogar na Europa, num grande clube europeu, num grande cenário, de repente ali numa Na Liga, de repente uma Premier League, de repente até mesmo um campeonato italiano, né? A Bundesliga, o campeonato alemão, enfim, tem várias ligas sensacionais lá, e o sonho da galera é jogar na Europa, e sem contar também que quando você vai jogar na Europa, o seu salário você passa a ganhar 5 vezes mais que a gente ganha aqui no nosso país, né, família? Tem toda a questão também cultural, do conhecimento, de você morar em alguns países europeus, de você conhecer, então é normal, né, o desejo dos atletas em ir para a Europa, então não adianta às vezes querer ficar bravo com o jogador ou ficar bravo com a diretoria. Não estou passando pano para a nossa diretoria não, eles fazem muita lambança. O que eu quero dizer é que no caso do Piton, como ele vem aí se destacando, vai ser difícil segurar ele, vai aparecer um monte de time querendo levar, ele vai poder até mesmo aí escolher aonde ele quer jogar. Fato é que o Vasco já teria aí o primeiro nome para ser o jogador substituto, né, do Piton, que seria aí o Malcolm Braida. E o Malcolm Braida, família, é muito bom no 1 contra 1, tá? É um jogador que rompe linhas, é um jogador que tem qualidade, portanto, eu acabei de mencionar, quando eu vi o jogo dele, ele estava jogando de meia, eu achei que ele era meia, na verdade ele é lateral esquerdo, joga improvisado como meia, até mesmo como ponta esquerda, mas a sua posição de origem ali, de ofício, é a lateral esquerda, e esse seria aí o possível, né, possível substituto que estaria sendo especulado pelo Vasco da Gama para o nosso lateral aí, Lucas Piton. Galera, agora mudando de assunto, família, 2 jogadores do nosso elenco entraram na seleção da rodada pelo aquele aplicativo, né, SofaScore, né, galera? Você que ainda não conhece, você que não baixou, baixa lá, é bem bacana, diga-se de passagem, para quem gosta de fazer a sua bet, a sua aposta, o SofaScore deixa você bem informado, inclusive até mesmo no placar. Quando tem jogo do Vasco, até tiro o sininho lá, porque me dá até nervoso, né? Porque nem na televisão, nem em lugar nenhum sai o gol e no SofaScore já sai. Aí eu até desligo porque eles são muito rápidos, fazendo propaganda de graça aqui, né? Vale a pena baixar o SofaScore. É o seguinte, né? Como vocês já podem observar a arte na tela, o nosso Búfalo Hot e Pablo Verrete, El Pirata, os dois comporam, né, a seleção da rodada aí do Campeonato Brasileiro pelo SofaScore, muito bacana então, né? Mas é aquilo que eu venho dizendo, não adianta nossos jogadores estarem na seleção, estarem se destacando e a gente perder. Mas tudo vai melhorar, eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima, e se Deus quiser, com uma vitória aí no próximo sábado em cima do São Paulo, né, galera? E ainda falando do Rossi, pegando o gancho aqui, é o seguinte, família, ele foi eleito pelo SofaScore, né? Ainda falando do SofaScore também, né? Ele foi eleito o melhor jogador do mês de setembro no futebol brasileiro, família. Isso mesmo, Rossi foi eleito o melhor jogador no mês de setembro no Campeonato Brasileiro. Não quero entrar em polêmica, em celeuma nenhuma, é lógico que tem vários jogadores que jogam mais do que o Rossi. Só que aí o SofaScore está avaliando em cima dos números, né, galera? Que números são esses, Álvaro Silva? Galera, é o seguinte, ele jogou 3 jogos com o nesse mês de setembro com a nossa camisa, fez 3 assistências e fez 1 gol. E ele precisou aí de 48 minutos apenas para participar de um gol. Então são esses números que dão as credenciais para ele ser aí elegido o melhor jogador do mês de setembro. Valeu, galera? Então, parabéns ao Búfalo Rossi, continua assim ajudando o nosso Vascão, né, família? Agora é o seguinte, diga-se de passagem, né, que no último jogo ele não pôde jogar, de última hora a gente ficou sabendo que ele ia ser desfalque porque sentiu a posterior da coxa, né? E a gente acabou perdendo, né? E outra coisa, viu, família? Para o jogo contra o São Paulo, ó, que tudo indica, a gente deve jogar aí com nossa terceira camisa, que é a camisa que faz menção aos camisas negras, que deu muita sorte pra gente. A gente deve voltar a usar essa camisa aí. E o Rossi, até o momento, né? Ele deve retornar
contra o Fortaleza, né? A não ser que seja feito um milagre ali para ele voltar contra o São Paulo, mas o departamento médico do Vasco trabalha aí com a possibilidade, dele voltar aos gramados contra o Fortaleza aqui em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, minha família. Agora é o seguinte, falando aí de goleiro, né? Nosso goleiro Léo Jardim vem aí numa boa fase, vem se destacando, sobretudo as vitórias que nós obtivemos. Ele foi figura importante nas partidas, né? Enfim, tudo isso a gente já sabe. Só que não estou aqui para falar do Léo Jardim, estou para falar do nosso goleirão aí, Ivan. Ivan foi contratado aí na ocasião, ele ainda pertence ao Corinthians, ele estava lá no futebol russo, né? Atuando lá na Rússia. O Vasco da Gama foi atrás dele, né, fez o contrato de empréstimo junto ao Corinthians com a cláusula ali de opção de compra obrigatória. Que cláusula é essa, Álvaro Silva? Família, é o seguinte, Álvaro Silva vai informar vocês agora. Lembra que a gente tinha falado que tinha algumas metas ali para o Ivan bater? Pois bem, essas metas seriam aí 30 jogos, tá galera? 30 jogos com a camisa do Vasco nessa temporada, ou seja, esse ano já era, porque só faltam 13 rodadas para o Campeonato Brasileiro terminar, para acabar a temporada, e é como a gente só está disputando aí o Brasileirão, ou seja, a conta não fecha, então mesmo que o Ivan atuasse de agora até o final do Brasileirão, o Vasco ainda não teria a obrigatoriedade de comprá-lo em definitivo. Fato é que se o Vasco da Gama bater essas metas aí, o Vasco teria a obrigação de comprar os direitos dele, que seria aí 90%, tá galera? Mas a diretoria do Vasco da Gama, hoje, em entrevista ao Globoesporte.com, afirmou que não descarta a possibilidade da permanência do goleiro Ivan no elenco cruzmaltino, família. Ou seja, o Vasco já trabalha aí com a possibilidade ou de renovar esse empréstimo ou de comprar um percentual dos direitos econômicos desse atleta. Lembrando que, na minha humilde opinião, vou até ressaltar aqui de novo, hoje eu até me arrisco a dizer que nós estamos aí muito bem de goleiro. O Léo Jardim chegou debaixo de certa desconfiança, vem atuando bem, vem aí mostrando certa regularidade, certa desenvoltura debaixo da meta ali do nosso Vascão. E o goleiro Ivan, como vocês já sabem, é um grande jogador, ele que jogou só 3 partidas aí, entrou só em três partidas com a camisa do nosso clube, tem tudo aí para fazer história com a camisa do Vasco, não só ele, mas também o Léo Jardim. Os dois goleiros aí têm tudo para arrebentar aí na próxima temporada, se eles permanecerem no nosso elenco. O Léo Jardim já é nosso, a gente está devendo o Lille ainda, né? Mas enfim, a gente tem tudo para na próxima temporada aí, ó, tá voando em relação a goleiro. Já pensou o Léo Jardim, né? O Vasco paga o Lille certinho, ele fica tranquilão aqui. O Vasco vai lá, dá um jeito pro Ivan ficar também. A gente ficaria aí, ó, sossegado de goleiro para jogar Campeonato Carioca, Copa do Brasil, né? O Brasileirão. Quem sabe aí, Papai do Céu abençoa uma pré-Libertadores, né? Sul-Americano, enfim, independentemente disso, né? Então fica aí o registro em relação ao goleiro Ivan. Deixa a opinião de vocês. O Vasco deveria renovar com ele ou não? O Vasco deve comprar os direitos dele? Ou ou espera acabar o empréstimo e devolve para o Corinthians? Na minha opinião, quero muito ele aqui no Vasco. O Vasco deveria sim fazer esse esforço para comprar. E nem que não precisa, de repente, não 90% se não tiver o valor, mas de repente ali 50%, 60% dos direitos dele, porque vale a pena, é um ótimo jogador sim, galera. Agora é o seguinte, para a gente estar mudando de assunto e encerrando esse vídeo de agora, o Vasco da Gama hoje, de maneira oficial, comunicou ao governo do estado do Rio de Janeiro o interesse de gerir o complexo do Maracanã. Isso mesmo, né? O Vasco hoje, de maneira oficial, protocolou ali um comunicado ao governo do estado do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, que trouxe para o Mulambo, né? Todos vocês já sabem, para o Vasco, então, ser aí o gestor, né, da concessionária que administra o Maracanã. Atualmente, quem vem administrando, quem vem gerindo o complexo do Maraca é a duplinha, né? A duplinha, né? Patati e Patatá, né? Como vocês já sabem, Flamengo e Fluminense. E a data para acabar essa situação para eles aí, a data limite, é 23/10 desse mês agora, ou seja, 19 dias mais ou menos aí, acaba o mandato do Flamengo e do Fluminense à frente da concessionária do Maracanã. O que o senhor excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai fazer já se torna aí um grande ponto de interrogação, uma vez que ele é declarado flamenguista e toda vez ele posterga essa situação, concedendo aí de maneira provisória a concessionária para o Flamengo e para o Fluminense há muito tempo. Então vamos torcer para que ele tenha um pouco aí de vergonha na cara, que ele honre o cargo público ao qual ele foi eleito para isso,
para representar os cidadãos do estado do Rio de Janeiro, não para representar os torcedores do Flamengo, mas para representar os cidadãos do estado do Rio de Janeiro, que são torcedores do Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, Niterói, Itajaí, enfim, todo o Rio de Janeiro. Espero eu que ele tenha um mínimo ali de coerência, né, de caráter, e faça conforme manda o figurino, abra essa licitação para que seja disputada, né, com lisura, dentro das margens da lei, sem polêmica e sem escândalo. Isso é o que o Álvaro Silva espera. Se vai acontecer ou não, já são outros 500, né, galera? Já são outros 500. Como diria o Toretto naquele filme Velozes e Furiosos, né? Aqui é o Brasil. Né, família? Então, hoje o que eu tinha para falar para vocês é isso. Essa do Toretto foi demais. Aqui é o Brasil. O que eu tinha para falar para vocês do Vascão hoje é isso. Amanhã eu broto aqui. Tamo junto, tá, minha família? Ó, se inscrevam, ajuda o Álvaro Silva, compartilha esse conteúdo aí, galera. Compartilha, deixa o joinha, se inscreva, assiste até o final, assiste. Enjoou do Álvaro Silva, vira o celular para baixo, deixa tocando sozinho, mas assiste. Brincadeira, tá, galera? Vai estar ajudando bastante aqui o nosso canal. Já falei e vou falar de novo. Eu, junto com vocês, cada um de vocês que tá aí do outro lado da telinha, e Deus, juntos chegaremos lá. Valeu, família? Então, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!